novamente tivemos um bom episódio de The Last of Us, então vamos trocar uma ideia aqui sobre o que eu achei desse episódio. Finalmente a gente tá começando a ver os traços de vingança da Ellie, que até agora na série estavam um pouco esquecidos, né? Mas esse episódio, ela veio, hein? Ela veio, então bora trocar uma ideia. E antes da gente começar, claro, não custa nada, clica no botão de se inscrever aí pra me ajudar no YouTube, beleza? Comenta aí o que você tá achando da série de vídeos sobre The Last of Us e compartilha com geral. E agora nesse episódio 5, né, eles mostraram uma coisa que também é presente nos jogos, que são as partes mais precárias do hospital em que eles estão, né, lá em Seattle, que se eu não me engano é o B1 e B2, né, ali a parte dos andares, né, que é mais pra baixo, que, cara, é insano assim, tipo, tá muito fodido. E a ambientação da série ficou muito boa, né? Porque em certa parte a gente vai chegar nessa conversa aqui, né? Sobre o episódio. Em certa parte a Ellie chega lá e a ambientação ficou, cara, realmente insana assim, né? Eles colocaram umas pessoas lá também. E eu vi até um comentário que eu achei bem bacana, né? Que parece o navio do Davy Jones de Piratas do Caribe, sabe? Tipo, as paredes assim totalmente cobertas, cheias de coisas meio vivas assim, de pessoas presas, sabe? Então de fato me lembrou mesmo o barco do Davy Jones, né? O navio do Davy Jones. E essa conversa sobre fungos, ela acontece logo no começo do episódio, né? Onde uma das oficiais da Fedra ali tá interrogando outra funcionária ali da Fedra. E ela fala, né? Que tá sendo interrogada no caso, que é uma japonesinha ali, né, uma asiática. E aí ela fala que ela teve que isolar o andar, porque o bagulho tá sinistro, tá ligado? Ela mandou lá uma equipe de reconhecimento, né, pra fazer uma limpa lá, porque tinha alguns infectados. Só que eles perceberam que a situação tá muito mais precária do que eles acharam, tá ligado? Tá tipo como se fosse o epicentro da doença ali, sabe? O negócio tá feio ali, tá feio. E aí as pessoas que foram enviadas pra lá disseram que era pra eles, né, quem tava em cima, trancar quem tava embaixo, porque já não tinha mais pra onde sair, e que eles trancassem as pessoas lá embaixo pra que eles não fossem infectados, né, os de cima no caso. Então até um ato heróico, né, da parte de quem desceu. Mudando aí, né, pra Gina e pra Ellie, elas estão fazendo o plano ali, né, traçando o plano pra chegar até o hospital. Tem uma parte bem bacana, né? Um diálogo bem bacana aí das duas. Tipo, da Ellie meio que tentando convencer a Gina de ir, de não ir, né? Aquele conflito, porque ela tá grávida, a Gina no caso, né? E aí, tipo, a Ellie fica meio assim, mano, acho que você devia voltar, eu acho que você, não sei, acho que, tipo, mas eu quero que você continue, sabe? Então tem essa paradinha ali, né? Elas têm essa meio que uma discussão. No final das contas, a Ellie fala pra Gina continuar, tá? Isso no jogo não existe, tá ligado? A Ellie no jogo deixa a Gina no teatro e vai sozinha, tá ligado? Porque também uma coisa que mudaram foi a introdução do Jesse, que é o japonês, né? Porque nele, ele só aparece quando a Ellie tá enfrentando uns soldados da Fedra, e aí ele meio que salva ela. Já na série fizeram diferente. Enquanto elas estão planejando ir ali, né, elas descobrem um caminho em teoria seguro, que elas passariam entre as defesas ali da Fedra para chegar no hospital, mas elas precisariam passar por dentro de um galpão. E obviamente, né, não tava tendo vigilância naquele galpão porque tinha infectados lá dentro, tá ligado? E essa parte é bem bacana, é bem interessante, bem tensa também, tá? Tipo, você fica meio assim, mano, porque elas estão andando ali, pai, tem um diálogozinho ali, né, entre elas. E aí a Gina faz né, passa uma luz assim, aí ela vê um espreitador em cima da caixa, né? Que é aquele lá que ele fica meio escondido, que ele é um pouco mais inteligente do que os outros. É o mesmo que a Ellie encontrou lá no mercado, né? Se eu não me engano foi no primeiro ou no segundo episódio, eu não vou me lembrar agora. Aí ela vê então a Ellie, ela traça um plano, fala, não, esse daí ele é um pouco mais inteligente, então eu atraio ele e você pega ele pelas costas, porque elas estavam tentando meio que passar sem fazer barulho. Mas aí quando a Dina passa a lanterna de novo, já tem mais dois.
Aí ela fala, puta, agora são 3 contra 2. Aí elas decidem o quê? Vamos voltar por onde a gente veio e a gente dá outro jeito de sair. E aí quando elas miram a lanterna pra onde elas viram, já tem mais 3. Então você começa a ficar em choque, moleque. Você fica, tá, porra, o que elas vão fazer agora? Porque são 6 contra 2 agora, tá ligado? E aí a Ellie, né, num rompante ali de heroísmo, fala pra Gina sair correndo que ela vai atrair todos os bichos pra ela. Obviamente dá errado, né? A Gina quase é mordida. A Ellie ainda toma umas mordidas, tá? Eu acho que ela foi sim mordida, porque tem uma parte que ela tá no chão lá, ela fica gritando pra caramba. E aí nessa parte sim, o Jesse é introduzido ali, né? Ele chega atirando em todo mundo e ele meio que dá uma salvada nelas. E aí, como eu disse, né? Diferente do jogo, o Jesse encontra a Ellie, os dois voltam pro teatro e depois a Ellie sai sozinha. Então, nesse aqui foi mais ou menos parecido. E aí, enquanto eles estão fugindo, eles passam pela floresta, que aí sim também é uma parte que tem no jogo, que é onde, na teoria, era a primeira vez que eles deveriam encontrar os cicatrizes, né? Mas eles já encontraram algumas vezes. E aí tem uma cena lá de um dos líderes lá dos cicatrizes, né? Cara, torturando um cara lá da Fedra, assim, bizarro, né? Uma morte bizarra, assim. A Ellie fica até meio aterrorizada, tá ligado? E aí eles são achados, né? A Gina toma uma flechada na perna. E aí esse é o motivo da Gina não acompanhar ele na viagem, tá ligado? Eles tiveram que meio que dar um motivo. Ela tá grávida e não precisa participar de nenhum tiroteio. Não era o suficiente, né? Então, eles, tipo, alguém acerta uma flecha lá na perna da Gina. E aí a Ellie fala, leva a Gina pro teatro. De novo, né? A Ellie, nesse rompante de heroísmo, fala, leva a Gina pro teatro que eu vou atrair todos eles. E ela o fez, né? Ela se escondeu lá e eles passaram. Só que aí acontece também o que acontece no jogo, um pouco diferente. A Ellie decide ir pro hospital sozinha e não voltar pro teatro, tá ligado? Porque, de fato, ela tá numa missão aí de vingança. E aí chegamos, obviamente, na parte principal do episódio, onde a Ellie encontra a Nora, né? Pra sempre bom relembrar, a Nora estava presente na morte do Joel, então acabou entrando no balaio aí também. Claro que a Ellie só quer saber onde a Abby tá, mas ela vai fazer de todo o possível pra saber onde a Abby tá, né? Com perdão da redundância, isso inclui matar todos que não quiserem dar essa informação. Ou até os que quiserem dar essa informação devem acabar morrendo de qualquer jeito. Então a cena, né, o discurso da Nora, né, é bem impactante assim, né? Ela fala que o Joel mereceu, ela fala o motivo do Joel ter morrido, né? Fala que ele matou todo mundo e tal, que ele matou o pai da Abby, que era a única pessoa que podia fazer uma cura, tá ligado? E a Ellie meio que foda-se, ela tipo fala assim, tá, e daí, eu não tô nem aí, eu não ligo, tá ligado? Então, e aí a Nora fala, não, aquele canalha mereceu o que aconteceu com ele. Aí a Ellie fica puta, mano. E aí tem a cena também da perseguição que tem nos games, né? Você fica meio que perseguindo a Nora pelos corredores ali, até eles chegarem num lugar específico. Na série, eles fizeram, como eu disse, né? A Nora tá correndo da Ellie ali e ela acaba caindo no poço do elevador, tá ligado? E ela cai justamente no B2, que é onde tá bem infectado. E aí ela já começa a tossir horrores, porque ela tá respirando esporos. A Ellie é imune, então ela não tá nem aí, tá ligado? No jogo é um pouco diferente, né? A Ellie pega a Nora de refém, chegam os outros soldados, e aí um instalador pula nas duas e elas caem juntas num buraco. E aí sim, levando lá pro B2, né? No jogo também. Na série eles fizeram esse do elevador e tal. A Nora pula no elevador e aí o elevador despenca e ela acaba caindo lá pro B2. No jogo também, né, uma pequena diferença é que a gente tem aí um trecho de gameplay com alguns monstros antes de chegar na parte final da Nora, né, que é onde a gente tem uma cutscene. Na série eles fizeram só uma passagem ali, né, pelo ambiente mesmo, que inclusive foi o ambiente que eu falei, né, que tá extremamente infectado. A gente vê umas pessoas presas na parede, cara, e as cenas ficaram muito boas, tá ligado? As pessoas, assim, completamente infectadas, presas na parede, respiração irregular, sabe? Soltando esporos pela boca, assim, é um negócio, cara, bizarro. É bizarro, assim, sabe?
E inclusive, né, a segunda pessoa que ela acha é justamente o filho da japonesa, aquela japonesa que eu falei no começo do vídeo, né, que mandou um grupo lá para fazer a limpeza da área. Um dos soldados do grupo era filho dessa japonesa, né, e ele tá lá também. Mostra o nomezinho dele lá, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas é ele. E aí a gente chega na parte final, né, completamente idêntico à cena dos videogames, luz vermelha, né, um corredor, a Nora tossindo horrores numa porta assim, jogada no chão. E aí começa o interrogatório da Ellie. E cara, que atuação da Bella Ramsey, hein? Cara, de tirar o chapéu assim. Foi de fato algo que eu tava sentindo falta, sabe? Não tava dando tanta importância o fato do Joel ter morrido, eu tava sentindo, sabe? A Ellie não, parece que não tava se importando tanto com a morte do Joel nos outros episódios. Porque ela tava sempre tal, distraída, brincando e tal, e conversando. E parece que o Joel tinha caído meio que no esquecimento, mas nesse episódio específico, de fato ela voltou aí. E, cara, sanguinária, tá? Ela fala lá com a Nora e tal. Aí a Nora descobre que a Ellie é imune, né? Porque ela não tá tossindo. Descobre que a Ellie era a menina do hospital que eles estavam fazendo o tratamento ali para começar uma vacina. E aí, exatamente como no jogo, a Ellie pergunta pra Nora onde a Abby tá. A Nora se recusa a falar. E aí começa uma pequena tortura, né? Eu acho que no jogo foi mais impactante, tá? Na minha opinião. Porque no jogo você pega uma barra de ferro, assim como na série, e aí você tem que ficar apertando o controle, né, o botão quadrado, pra ele bater na Nora, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que foi um pouco mais impactante. E eu acho que no jogo não mostra, né, mas dá a impressão que a Ellie bate na cara da Nora. E na série a Ellie bate na perna da Nora, tá ligado? Dor assim, né? Não vou nem falar de dor aqui. Deve doer igual, tá ligado? Mas na série eu acho que foi um pouco mais leve, mas ainda assim ficou muito bom. Então a cena assim simplesmente insana, né? O olhar da Ellie, né? O olhar da Bella Ramsey ali naquela luz vermelha e tal. Completamente maníaca assim, tipo, completamente... Mano, piroca da cabeça, tipo, não tá nem aí pra nada. Ela só queria saber onde a Abby tava, então realmente pra mim foi muito, muito bom de assistir assim. Lembrou muito jogos, né? E eu acho que eu fiquei até mais impactado nesse quesito de atuação, sabe? No quesito de atuação da Ellie da série, eu acho que me pegou mais. Eu tava assistindo assim, eu falei, caraca, ela não tá brincando mesmo, sabe? Então, achei bem bacana. E pra finalizar, né, no finalzinho ali, nos últimos segundos, a gente vai ter um flashback que deve acontecer no próximo episódio, porque a gente tem um trechinho ali do Joel voltando, né, e acordando a Ellie lá numa manhã aleatória, tá ligado? Então, um gostinho assim, né, do Pedro Pascal de volta, que faz falta, né, é um baita personagem. E deve ficar aí pro episódio 6 com certeza. Mas esse aí foi o resumo do episódio. Gostei do episódio, tá? Não teve assim nada, meu Deus, mas teve cenas bem bacanas. Teve de fato a Ellie aí voltando pro curso, né? Que é a vingança, né? Tipo, deixando as coisas de lado. E acho que o próprio diretor, se eu não estou enganado, falou que esse episódio era o divisor de águas da Ellie, né? Que a partir desse... a Ellie vai mudar completamente. Então espero que aconteça, porque é o que acontece no jogo logo após a morte do Joel, né? Tipo, após a morte do Joel, ela já fica meio, tá ligado? Meio twin da cabeça. Na série eles até que alongaram bastante isso. Então espero de fato que mude, porque aí o negócio começa a ficar interessante. Você, o que achou do episódio? Comenta aqui o que você tá achando da série, o que você achou do episódio 5 aí de The Last of Us. Compartilha com geral e se inscreve no canal aí que é grátis pra me dar uma força, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, falou!